Ernesto Guevara de la Serna, mundialmente conhecido como Che Guevara, nasceu em Rosário, Argentina, no dia 14 de junho de 1928. Ele veio de uma família de classe alta e foi o primeiro de 5 filhos que Ernesto Guevara Lynch e Célia de la Serna tiveram em seu casamento. Teve 4 irmãos, chamados Célia, Roberto, Ana Maria e Juan Martín. Na sua infância, Che Guevara teve uma crise asmática que levou seus pais a mudarem-se de Buenos Aires e fixarem-se em local que fosse melhor para a saúde de seu filho mais velho. Foi assim que Che Guevara passou a morar em Alta Gracia, uma cidade próxima a Córdoba. Che Guevara lia muitos livros, principalmente porque, em seus momentos de crise asmática, ele não tinha muita disposição para outras atividades. O ensino primário, fundamental de Che, foi realizado em Alta Gracia, e o secundário, ensino médio, em Córdoba, capital da província de Córdoba. Em 1946, Che Guevara concluiu seus estudos. Che fez uma viagem pela América do Sul, o que o atentou para o estado de pobreza em que a população carente vivia. Durante sua segunda viagem pelo mesmo continente, conheceu cubanos que o convenceram a juntar-se à Revolução Cubana. A partir deste momento, Che decidiu dedicar sua vida a ajudar os pobres com os seus aprendizados da Faculdade de Medicina. Che Guevara se formou em 1952 e passou imediatamente a viajar pela América Latina, cuidando das doenças dos economicamente menos afortunados. Porém, Che ficou insatisfeito com o que fazia. Ele passou a acreditar que estava cuidando dos sintomas e não da doença. Tudo isso levou o médico a mudar de profissão. Che não queria mais tratar casos isolados. Seu novo foco seria atacar o sistema que ele acreditava causar todos os problemas presenciados. Foi o envolvimento com a Revolução Cubana que transformou Che Guevara em uma personalidade conhecida internacionalmente. Ele comandou tropas, treinou soldados, e quando a ditadura de Fulgêncio Batista caiu, em 1º de janeiro de 1959, ele se transformou em um dos homens mais importantes de Cuba. Recebeu a nacionalidade cubana e assumiu diversos cargos no governo cubano, como o Ministério da Indústria, a direção do Banco Nacional, entre outros. A previsão de Che estava certa. Os Estados Unidos conspirarão contra o governo cubano não porque ele fosse socialista, porque a Revolução Cubana foi nacionalista, mas porque as ações do novo governo, como a nacionalização de propriedades, interferiam no interesse de empresas norte-americanas instaladas em Cuba. Além das tentativas de assassinar Fidel, o governo norte-americano organizou uma tentativa de invasão de Cuba, na Baía dos Porcos, em 1961. A invasão fracassou e contribuiu para empurrar Cuba para o raio de influência dos soviéticos. Che permaneceu nas funções do governo cubano até o ano de 1965. Morte. Depois de 1965, Che Guevara decidiu voltar à luta revolucionária. Ele participou de ações no Congo e na Bolívia, mas ambas fracassaram. Na Bolívia, ele foi emboscado por tropas do exército boliviano. Foi ferido e preso em 8 de outubro de 1967. No dia seguinte, 9 de outubro, ele foi executado. Seus restos mortais foram encontrados em 1997 e levados para Cuba, onde estão depositados em um memorial.